Eu nunca contei essa história em tantos detalhes para verdadeiramente explicar tudo, mas é real e aconteceu quando eu tinha 6 anos. Em um quarto silencioso, se você encosta seu ouvido em um travesseiro, você consegue ouvir seu coração batendo. Quando criança, o abafado, rítmico som das batidas, pareciam como passos suaves em um chão de carpete. Quase toda noite, quando eu estava quase caindo no sono, eu ouvia esses passos e voltava a ficar consciente, aterrorizado. Durante toda a minha infância eu morei com minha mãe em um bairro relativamente bom que estava em fase de transição. Pessoas com poder econômico mais baixo estavam se mudando para o bairro, eu e minha mãe entre elas. Nós morávamos no tipo de casa que você vê sendo transportada por caminhões nas rodovias, mas minha mãe tratou bem dela. Ao redor do bairro tinham vários bosques que eu brincava e explorava durante o dia, mas à noite, como várias coisas para crianças, eles se tornavam mais sinistros. Isso, juntando ao fato da natureza da casa, que tinha um espaço relativamente grande para se arrastar embaixo do piso, enchia minha mente com monstros imaginários e cenários dos quais eu não conseguia escapar consumiam meus pensamentos enquanto eu acordava com o som dos passos. Eu contei para minha mãe sobre os passos e ela disse que eu só estava imaginando coisas. Eu persisti o bastante que ela me comprou abafadores de som só para me agradar, já que eu pensei que isso ia ajudar. Obviamente não ajudou. Apesar de toda a estranheza e os passos, a única coisa estranha que acontecia, era que, de vez em quando, eu acordava no beliche de baixa, apesar de ter ido dormir no beliche de cima, mas isso não era tão estranho, já que eu algumas vezes acordava para ir ao banheiro ou pegar alguma coisa para beber. Isso acontecia 1 ou 2 vezes por semana, mas acordar no beliche de baixo não era de dar tanto medo. Mais uma noite eu não acordei no beliche de baixo. Eu ouvi os passos, mas eu estava dormindo profundamente para ser acordado por eles. Quando fui acordado, não foi pelos sons de passos ou um pesado, mas porque estava com frio. Muito frio. Quando abri meus olhos vi estrelas. Eu estava no bosque. Ineditamente sentei para tentar entender o que estava acontecendo. Pensei que estava sonhando, mas era real. Havia uma boia de piscina vazia na minha frente, com a forma de um tubarão. Isso apenas acrescentou ao sentimento surreal, mas depois de um tempo pareceu que eu não iria acordar, porque eu não estava dormindo. Levantei para me orientar, mas não reconheci esse bosque. Eu brincava no bosque perto da minha casa todo o tempo, então eu o conhecia bem, mas esse não era o mesmo bosque, então como sair daqui? Dei um passo e senti uma dor aguda no meu pé, que me levou de novo ao chão. Eu tinha pisado em um espinho. Na luz da lua eu pude ver que os espinhos estavam por todo lugar. Olhei para meu outro pé, ele estava bem, assim como todo o resto do meu corpo. Não tinha mais nenhum arranhão e nem estava tão sujo. Chorei um pouco e levantei novamente. Eu não sabia para que lado ir, então escolhi uma direção aleatória e fui. Resisti ao impulso de chamar por ajuda, já que não queria ser encontrado por algo ou alguém que estivesse por lá. Andei pelo que parecia horas. Tentei andar em linha reta, e tentei corrigir meu caminho quando eu tinha que desviar de alguma coisa, mas eu era uma criança e estava com medo. Não teve nenhum uivado ou gritos, e somente uma vez escutei um som que me deu medo. Soou como um bebê chorando. Pensando agora imagino que foi um gato, mas eu entrei em pânico. Corri desviando para diferentes direções para evitar grandes arbustos e árvores caídas. Enquanto eu estava prestando atenção onde pisava, já que naquele ponto meus pés já estavam em más condições, acabei não vendo onde aquele caminho me levava. Acabei vendo algo que me encheu de um terror que nunca tinha sentido. Era a boia novamente. Eu estava apenas a alguns metros de onde acordei. Não foi magia ou algo sobrenatural. Eu estava perdido. Até aquele momento eu pensei mais em sair do bosque do que como cheguei ali, mas voltando ao início, minha mente começou a divagar. Eu não tinha nem certeza de que esses eram os bosques da minha casa, apenas tinha esperança de que eram. Andei em círculos em volta desse local, ou só peguei um caminho errado e acabei voltando? Como eu ia sair? Naquela hora eu pensei que a estrela do norte era mais brilhosa, então a encontrei e a segui. Eventualmente as coisas ficaram mais familiares,
e quando eu vi um fosso no qual eu e meus amigos brincávamos, sabia que tinha saído. Naquele ponto eu estava andando bem devagar, por causa que meus pés estavam doendo muito, mas eu vi o telhado da minha casa, solucei e corri mais rápido. Só queria ir para casa. Eu havia decidido não dizer nada, porque não tinha ideia do que dizer. Eu entraria em casa novamente de algum jeito, me limparia e voltaria para a cama. Meu coração parou ao virar a esquina e minha casa aparecer totalmente. Todas as luzes da casa estavam acesas. Sabia que minha mãe estava acordada, e sabia que teria que me explicar, não tinha ideia nem de onde começar. Minha corrida lentamente se transformou em um andar. Eu vi a sua silhueta através das cortinas, e apesar de estar nervoso de explicar as coisas, não me importei. Andei os degraus da entrada, pus minha mão na maçaneta e girei. Bem quando eu abria, 2 braços me agarraram e me puxaram para trás. Gritei o mais alto que pude e mãe, me ajude. Por favor. Mãe. O sentimento de estar tão perto da segurança e então ser fisicamente afastado dela me encheu de desespero, que mesmo depois de todos esses anos, indescritível. A porta da qual fui arrancado se abriu, e um pouco de esperança voltou para mim. Mas não era minha mãe. Era um homem, e ele era enorme. Eu me debati e chutei as canelas da pessoa que estava me segurando, ao mesmo tempo que tentava fugir da pessoa que estava na porta. Estava com medo, mas ao mesmo tempo furioso. Me deixe. Onde está ela? Onde está minha mãe? O que você fez com ela? Enquanto minha garganta doía de gritar e eu estava tentando respirar, escutei uma voz que estava falando há mais tempo do que eu tinha percebido. Querido, por favor, se acalme. Eu estou aqui. Era a voz da minha mãe. Os braços se soltaram e me abaixaram, e enquanto o homem se aproximava de mim, a luz da varanda iluminou sua cabeça e percebi suas roupas. Era um policial. Virei para a voz atrás de mim e vi que era realmente minha mãe. Tudo estava bem. Comecei a chorar e nós 3 entramos. Estou tão feliz que você está em casa, querido. Estava com medo de nunca mais ver você. Ela também estava chorando. Desculpe. Não sei o que aconteceu. Só queria voltar para casa. Me desculpe. Está tudo bem, só não faça mais isso. Não sei se eu ou minhas canelas aguentariam novamente. Um riso atravessou meus soluços e eu sorri um pouco. Me desculpe por te chutar, mas por que você me agarraria daquele jeito? Estava com medo que você ia fugir de novo. Estava confuso. O que você quer dizer? Achamos a sua carta no travesseiro, ela disse, e apontou para o pedaço de papel que o policial estava colocando na mesa. Peguei o papel e o li. Era uma carta estilo fugindo de casa. Dizia eu estava infeliz e que nunca mais queria ver ela e nem meus amigos. A polícia e ela conversaram um pouco enquanto eu olhava a carta. Não lembro de tê-la escrito. Não lembro de nada sobre isso. Mas mesmo não lembrando das vezes que ia ao banheiro à noite, ou mesmo se eu pudesse ter ido ao bosque por conta própria, mesmo se isso tudo fosse verdade, a única coisa que eu sabia naquele momento era: não é assim que se escreve meu nome. Eu não escrevi essa carta.